Estimadas almas, nós celebramos hoje a festa de um grande e muito glorioso santo chamado Santo Inácio de Antioquia. Ele foi o sucessor de São Pedro, segundo sucessor de São Pedro na sede de Antioquia, a primeira sede de São Pedro. Ele morreu cruelmente, lançado aos leões, foi devorado, e ele aqui vai dizer algo a seu respeito. Bispo e mártir de Antioquia, é das mais belas figuras de bispos dos primeiros tempos da Igreja. Terceiro sucessor de São Pedro, na cadeira de Antioquia, foi condenado às feras na perseguição de Trajano e mandado a Roma carregado de grilhões. As cartas que escreveu durante a viagem às várias igrejas da Ásia são do melhor que nos resta da antiguidade cristã. Para nelas o espírito do grande bispo, cheio do amor de Deus, da sede, do martírio e devorado pelo zelo de conservar a unidade e a caridade cristãs nas igrejas. O introito e a epístola, ambos tirados de São Paulo, resumem os sentimentos que nos revela nas cartas perante a aproximação do martírio. Que o fogo, disse ele, a cruz, as feras e todos os tormentos do demônio venham sobre mim, contanto que não perca o meu Senhor Jesus Cristo. Disse ele, antes de morrer, sou trigo de Cristo e desejo de ser moído nos dentes das feras para me tornar pão imaculado. O grão de trigo para produzir tem de morrer primeiro. Ele sofreu martírio em Roma no ano 110 depois de Nosso Senhor. Este é o perfeito católico. Hoje nós que sofremos umas perseguições que em nada se compara com a desses homens e nos vemos vencidos. Quantos temores as famílias católicas passam por essas questões de escola, de denúncias e de um monte de coisas. Quantas perseguições nós, por professarmos a fé a seu modo de sempre, somos aí excluídos, maltratados e tidos por fanáticos. Mas, senhores, nada destas coisas se comparam com aquelas perseguições horrendas que os heróis da nossa fé padeceram, os mártires. Santo Inácio de Antioquia ele não viu a sua catedral gótica, seu trono de madeira de acácia, turíbulos de prata, castiçais de ouro, um coro de monges cantando Kyrie eleison, sua mitra de aurata ou de prata. Ele não viu isso. É mais ou menos o que nós vivemos, um pouquinho pior. Eles estavam em catacumbas, ir à missa podia custar a vida, custou de muitos. A comunhão era uma ou às vezes nenhuma, batizava e depois estava decapitado. Mas a nossa religião, ela foi alicerçada desde a cruz até os últimos séculos com sangue, a começar de Nosso Senhor. Por isso o católico apostólico romano deve ter em alta consideração os mártires. Não o romantismo para consolar-nos nas nossas tão frágeis e sutis ou leves contradições que nós padecemos. É para mostrar que Deus nos mima. A crueldade do inferno, do homem pior, inimigo de Deus, que odeia a Deus, como o imperador romano, recaiu sobre homens e mulheres de todas as idades e condições, que creram no crucificado e eles foram ali dilacerados nas ruas de Roma e de todo o Império Romano. E nós não vemos nunca nos lábios deles a menor queixa. Por que fui crer no crucificado? Jamais. É o que acabamos de ouvir aqui, ele dizendo que o fogo, a cruz, as feras e todos os tormentos do demônio recaiam sobre mim. Aí vamos entender a epístola de São Paulo hoje,
Quem nos separará do amor de Cristo? O diabo? Não. A espada? Nunca. A morte? Tampouco. A morte é o veículo daqueles que amam a Deus, é o carro que nos leva para o céu. Então, quem pode nos separar de Cristo? Só existe um ser capaz de nos separar do amor de Cristo, nós mesmos. Porque quando nós pecamos, não é o imperador romano, não é o bispo, não é a falta de uma escola, não é a escola, não é o século, não é a crise da igreja, não é o padre chato, grosso, não é nós. É uma ofensa voluntária. Nossa, só nossa. Minha culpa e minha máxima culpa. Na lista de São Paulo não está escrito o que possa nos separar do amor de Cristo. Porque ele entende que sabemos ler e sabemos olhar para a nossa alma. Só nós somos capazes de nos separar do amor de Deus. Então, senhores, celebrando Santo Inácio, não é para nos envergonhar, nos deprimir, pelo contrário, nos encorajar. Até agora, me atrevo a dizer, aqui aos pés do altar de Deus, que nós não padecemos absolutamente nada por Cristo. Nada. Nenhum osso trincado, nenhuma dor de cabeçazinha, nenhum olhar torto, nenhuma difamaçãozinha. Isso não é nada ainda do que podemos e devemos sofrer por Ele. E qual é o maior e tremendo sofrimento? De não permitir que esse delinquente infeliz, que se chama eu, me separe do amor de Deus. E para isso, senhores, nós temos que olhar novamente os mártires. Santo Inácio podia depor sua mitra, queimar uns grãozinhos de incenso a Zeus e sair feliz, pulando, saltitante por Roma, mas estaria longe do seu Deus. Todos os mártires tiveram a oportunidade de dizer, não creio no Cristo crucificado como meu Deus e Senhor, e uns grãos de incenso, umas genuflexões a qualquer ídolo, sua vida não teria sido ceifada pela espada do tirano. E agora, por que eles não fizeram isso? E este porquê eles não fizeram isso é o porquê que devemos ter presente para não deixar que esse delinquente, chamado eu, se afaste do amor de Deus. Porque Deus morreu por mim primeiro. Deus me amou primeiro. Não é o nosso pai, não é nossa mãe, nem padre, nem bispo, ninguém morreu na cruz por nós. Foi Ele, o unigênito do eterno Pai, que se dignou descer à terra podre, fazer milagres, ensinar a verdade e ser crucificado por aqueles que o ouviram e morrer perdoando do alto da cruz, porque nos amou. Nisso o diabo, senhores, tem inveja da gente. Porque nosso Senhor não derramou uma gota de sangue por um anjo apóstata. Não. E vamos lá. Um anjo é muito melhor do que um ser humano. Mas para Satanás não existe a menor possibilidade de redenção, e nem para um anjo caído. Mas por nós, que dizemos no credo, por nós, desceu dos céus. Por nós, subiu à cruz. Por nós, desceu aos infernos. Por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Por nós, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, esperando-nos. Porque ele disse que ia preparar uma morada para nós. Quando nós temos presente isso, não há queixa, não há medo, não há temor, não há angústia. Porque sabemos que se Deus está conosco, como disse São Paulo, quem estará contra nós? Todo mundo. Mas quem pode ir contra Cristo? Quem pode derrubar Deus e nos destroçar? Ninguém. Então o amor de Deus, senhores, nos solidifica, nos petrifica, nos deixa arrimado, mesmo no meio das piores e mais cruéis adversidades vindas dos homens que são crudelíssimos e vindas do diabo que se esmera cada vez mais em torturar as almas. Mas quem tem presente o amor que Deus tem por nós, não se deixa trepidar em nada.
Isso serve também para nós nesta crise que a igreja vive. Nós não vemos uma aurora de esperança, humanamente falando, que São Pedro desça do céu, condene todos os hereges, que toda a seita maçônica seja expurgada da terra, o judaísmo e todos os seus satélites. Humanamente, parece uma utopia. Mas, senhores, a fé do crucificado derrubou o Império Romano. A fé do crucificado acabou com toda a mitologia. A fé no crucificado regenerou o homem. E é a fé que nós professamos. Então, o amor a Deus e o amor de Deus por nós causa em nós uma grande esperança no porvir, porque Deus não conhece derrota. A igreja não conhece derrota. Os santos mortos pareceriam que vencidos, derrotados por um império romano. E quem hoje venera Nero? Nem o mais lesado dos mortais. Diocleciano, quem venera este infeliz? Trajano, quem sabe quem foi? Mas Inácio de Antioquia é venerado com muitas honras desde sua morte e será por toda a eternidade, porque está à direita de nosso Senhor. Então, aqueles que amam a Deus, aqueles que têm presente o amor que Deus tem por nós, são capazes, neste laboratório do amor a Deus, do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, de transformar todas as perseguições, todas as investidas do diabo, todas as ciladas em algo de bom, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, como disse São Paulo. Então, senhores, diante desse glorioso bispo, vamos nos prostrar e corrigir a nossa deficiência de amor a Deus. Em outras palavras, grosseiras, a nossa covardia de não querer amar a Deus e sofrer as consequências neste mundo, caras, mas muito bem pagas na eternidade, com a glória que está preparada para aqueles que sabem carregar a cruz de Cristo como digno seguidor do crucificado. E nisso, senhores, é vergonhoso, porque o homem moderno, que se crer muito e não é nada, ele não consegue carregar um jugo tão suave, tão leve, da sua certidão de batismo. Não conseguimos carregar um terço. Não conseguimos carregar uma vela ao anjo da guarda ser acesa com devoção. E quanto mais derramar nosso sangue por Cristo. Então falta ler a vida dos santos. Falta crer nos auxílios de Deus para aqueles que creem em Deus, amam a Deus e esperam em Deus. E se assim for, senhores, muitos dos males que nós sofremos, nisso nós temos o remédio. Esperar em Deus, porque Deus jamais deixou aqueles que esperaram nele. Deus jamais abandonou alguém que tenha amado. Os que não amam, ele não abandona, quanto mais aqueles que o amam. E nós vemos isso na vida dos santos. Então, seja para remédio da nossa covardia, para as nossas desculpas, a nossa terceirização de culpas, que é da crise, é do concílio, do diabo a quatro, é nossa. Não vamos terceirizar mais isso, é minha. Quando reconhecermos isso, a sanidade espiritual começará a fluir. E o exemplo dos mártires vai encorajar-nos e curar-nos das nossas covardias sutis ou não, diárias, constantes. E aí vamos ver o reino da graça em nós e a fortaleza de Cristo também em nós e nos nossos. Então peçamos que este glorioso bispo interceda por nós, junto a nosso Senhor, e nos deixe com seu exemplo ali orando, rezando por nós, para que tenhamos também a coragem de seguir as consequências próprias daqueles que se alistaram baixo o lábaro da cruz. O mundo odiou nosso Senhor, o mundo nos odeia, o diabo também nos detesta, mas Deus nos ama. E essa deve ser o nosso grande consolo, nosso ânimo, nossa esperança, nosso alento, porque o céu, senhores, consiste em amar a Deus sem cessar.
Então é o sangue dos mártires que vai tirar esta temperatura gélida das nossas entranhas e fazer com que amemos a Deus com um coração generoso, carregando a cruz e seguindo, sem temor, as consequências, vivendo e sofrendo, de seguir a nosso Senhor. Neste mundo, muitas perseguições, mas depois estar à direita do seu trono é de suma glória, que nenhum pode comparar com glória alguma neste mundo, porque não há comparações. Como diz São Paulo, nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, senhores, a finalidade do católico é o céu. E não há céu sem um martírio diário entre lágrimas, entre penitência, entre perseguições sofridas, e tudo isso com muita alegria e esperança do reino celestial. Então, que Santo Inácio interceda por nós, e que a Santíssima Virgem, Rainha dos Mártires, reze por nós e nos encoraje a sofrer o que é necessário sofrer por amor a Deus e a sua Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.